Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. O tema de hoje é energia alternativa. Vamos discutir a redução da dependência de uma matriz energética e os investimentos necessários para diminuir os custos de produção de uma energia limpa e sustentável. Os nossos convidados são Amaro Pereira, diretor do Instituto Ilumina, Henrique Drummond, fundador do Instituto Insolar, e José Henrique Penido, coordenador do Escritório de Sustentabilidade Ambiental da Conlurb. Muito obrigado pela presença de vocês. Quais são as tendências da energia alternativa que a gente vivencia aqui no país? Bom, hoje em dia a gente está muito influenciado pelo debate das mudanças climáticas, né? Então o mundo como um todo tem investido bastante nessas fontes. E no Brasil em particular a gente tem uma vantagem que é essa grande diversidade de recursos naturais, né? Então a gente tem muito hidrelétrico, um potencial hidrelétrico muito significativo, eólico, solar, de biomassa, né? Inclusive com um grande potencial de aproveitamento energético de resíduos, né? Que a gente tem aqui nosso amigo, nosso colega da Conlurb, que deve ter bastante projeto nessa área, né? Penido, essa questão dos resíduos, ela é bem aproveitada? Não, nós estamos com uma perspectiva enorme, não só para o Rio de Janeiro, mas também para o Brasil, e o Rio está mais ou menos na vanguarda disso. No mundo você tem o lixo como um insumo energético, mas é um insumo energético caro, porque todo mundo acha que lixo vale muito, que lixo tem bilhões, aí a gente está desperdiçando, não é bem assim. Lixo é um problema de saneamento, é um problema grave, é de responsabilidade do município, custa muito dinheiro dar uma solução adequada ao lixo, fazer a coleta, a varrição de ruas, destino final, aterros, etc. O que nós procuramos na Conlurb, portanto, que nos coloca nessa vanguarda no Brasil, é buscar tirar do lixo aquilo que é possível do ponto de vista de energia, do ponto de vista de substituição de matérias-primas não renováveis e do ponto de vista de redução de emissão de gás de efeito estufa, que os aterros sanitários são grandes emissores e representam hoje uma fonte de poluição muito séria. Então, nós estamos tendo diversas iniciativas, seja recuperação de gás de aterros, seja a própria reciclagem, seja a biometanização, que é a utilização da fração orgânica do lixo, seja a própria termovalorização dos resíduos, que nada mais é do que aproveitar o seu potencial energético calorífico e transformar em energia, em vapor e depois energia. Henrique, a gente aproveita todas as possibilidades ou não? Com relação aos resíduos, né, até interessante ser comentado essa questão dos resíduos sólidos. Hoje em Solar a gente recicla resíduos orgânicos, que é borra de café, restos de frutas, etc. Tem uma iniciativa que é uma startup que coleta mensalmente esses resíduos, leva para um aterro e reaproveita aquele material, gerando adubo, etc. É um trabalho bem interessante que tem avançado, né? No caso da Insolar, naturalmente, o nosso foco maior é energia solar, apesar de a gente sermos grandes entusiastas de todas as formas de energias renováveis, e a nossa proposta é de promover e democratizar o acesso à energia solar, que nem precisa falar que o Brasil tem um potencial enorme, tanto em termos de território, quanto em termos de incidência solar. E estamos avançando, né? Se a gente analisar de 2013 para cá, a gente passou de 70 instalações para mais de 40 mil instalações, né? Então eu estou celebrando o que a gente já conquistou, mas obviamente correndo atrás para que a gente possa avançar muito mais, né? É o nosso foco, Amaro? A gente vive um crescimento da energia solar? Vive, e assim, um crescimento exponencial, né? A principal fonte de energia nossa é a hidrelétrica, e a gente já está caminhando para o esgotamento desse potencial. E em seguida da hidrelétrica veio a eólica, que tem assim, um custo de geração bastante competitivo e que já alcançamos 14 gigawatts de capacidade instalada, que é o tamanho de Itaipu, né? Então a gente tem ainda um potencial de avançar mais ainda, e agora a gente está em franca expansão da energia solar também, né? E novamente é assim até bem óbvio, né, a gente poder aproveitar essa fonte de energia, porque em termos de incidência solar o Brasil tem um potencial incrível, né? Só para dar um parâmetro, né? O pior local, o pior estado assim em termos de incidência solar no Brasil, que é o Paraná,
ainda é melhor do que o melhor local na Alemanha, né? Então isso dá um parâmetro de como a gente tem um bom potencial nessa área. Qual o potencial que a gente consegue alcançar daqui a algumas décadas? Isso falando dentro de um cenário internacional. Não, olha só, em termos de energia solar, a gente pode dizer até que é infinito, né? Porque bom, se a gente pudesse cobrir o país inteiro, daria para atender o mundo inteiro com energia. Agora, óbvio que não dá para fazer isso. Bom, se a gente, principalmente pensando no formato das nossas residências, que cresce verticalmente, né? Então, o que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que é mais, né, espalhado por residências. Então, a gente tem esse potencial um pouco limitado por causa dessas questões. E também, assim, a eficiência no aproveitamento da energia elétrica com placas fotovoltaicas está em torno de 17%, né? E isso, na medida em que for avançando o progresso tecnológico, a gente vai poder aproveitar cada vez mais. Então, assim, as perspectivas são muito boas. Penido, qual que é a nossa realidade dentro do mundo? Ou seja, a gente sabe desse trabalho pioneiro em relação aos resíduos, mas assim, onde que a gente pode buscar experiências e adaptar a nossa realidade? É interessante o que o Amaro estava falando. Nós somos um país privilegiado em matéria de insolação. Eu diria que também nós somos privilegiados em matéria de lixo. O que não nos falta é lixo. Quer dizer, cabe a nós apenas ter a capacidade de verificar o que se pode extrair do lixo. Então, o que hoje nós temos? Nós temos basicamente o elementar. O lixo é coletado nas residências, é transferido até um aterro, que é o nosso único aterro, em Seropédica, que é em outro município, aterrado e ponto. Só que desde 1978, a Conlur fez um projeto original de exploração de gás, quando só havia uma instalação no mundo, na Califórnia, de exploração de gás no aterro do Caju. O aterro do Caju era um aterro, na época, que estava encerrado, fica bem aqui na ponta do Caju, e era um aterro muito conhecido aqui no Rio. Tinha sido encerrado, nós estávamos buscando outra área para aterrar o lixo, e começamos a explorar, fazer poços de captação de gás. O que gás é esse? É o gás, o biogás que nós chamamos, que é metade metano, metade CO2, em grossos números. E o metano é um gás altamente, tem um potencial energético extremamente elevado. Mesmo com 50% de CO2, que é o dióxido de carbono, que é um gás inerte, ele ainda assim, o biogás é um gás que pode ser muito bem aproveitado. Nós começamos a extrair esse gás em 1978 do aterro. E é um projeto interessantíssimo, porque ele ia por tubulação até a fábrica de gás da Companhia Estadual do Gás ali na Francisco Bicalho. Ia por gasoduto. E nós chegamos a contribuir com 1% de todo o gás distribuído na cidade do Rio de Janeiro. Em 85, nós demos um passo à frente. Fomos aproveitar esse mesmo gás, purificá-lo, retirar o CO2, ficar com maior quantidade de metano e colocar em veículos. Então foi uma coisa inédita no Brasil, não havia nada parecido. Nós chegamos a ter uma frota de 130 veículos, caminhões, combis, picapes de passeio, transformadas para uso do biogás de lixo exclusivo. E foi um sucesso, porque nós fazíamos tudo nas próprias dependências da Conlur. Daí em diante, eu não vou ficar falando demais aqui, a gente vai passar para outros projetos que foram muito interessantes e que ainda estão em andamento. A perspectiva é gigantesca, porque a quantidade de lixo, o Brasil produz mais de 200 milhões de toneladas de lixo por ano, é uma coisa bárbara. Então, o que se tem, sabendo se explorar, a gente tem uma perspectiva gigantesca pela frente. Qual é o problema? Aterro sanitário ainda é a solução mais barata. Então, nós temos que buscar a economicidade de soluções alternativas que possam valorizar o resíduo. E o Rio TV Debate vai para um breve intervalo. Voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate, hoje falando sobre energia alternativa. No bloco anterior a gente falava sobre a questão dos resíduos, né? Mas há um trabalho muito grande dentro das comunidades, né? Uma expansão, uma ideia de expandir para 14 comunidades, é isso? Exatamente. A ideia é que a gente consiga chegar no Brasil todo, só que a gente entende que são etapas, né?
A gente teve um projeto bem sucedido no Santa Marta, que é a comunidade do Rio de Janeiro. Em parceria com a Caixa, a gente está expandindo essas instalações para 14 comunidades e já começamos a atuar também em São Paulo, né, no primeiro movimento de nacionalização. E quais são os resultados? São bastante positivos, né? Acho que quando você atua nesse modelo da Insolar, a gente busca não só fazer a instalação, mas também trazer a questão do tema, né, que é um tema novo para muitas pessoas, capacitar a mão de obra local para que elas possam participar das instalações e nos ajudarem a replicar essa tecnologia, essas instalações pela cidade e, ao mesmo tempo, promover o empreendedorismo local. A gente busca, na nossa atuação, capacitar esses empreendedores para que eles possam montar os seus próprios negócios na área de energia solar e, com isso, gerar renda, aumentar a empregabilidade desses profissionais no mercado de energia solar. Era um tema difícil para os moradores, ou seja, eles chegaram rápido ao seu objetivo? Por incrível que pareça, foi mais fácil do que a gente imaginava, né? A gente trouxe o tema, a única confusão que havia com relação ao uso da energia, se era para aquecimento de água ou para geração de energia, porque a tecnologia solar utilizada para aquecimento de água é mais popularizada. Então, basicamente, trazer esse tema da energia fotovoltaica, que era um tema novo, mas acho que o entusiasmo que a comunidade demonstrou por ser pioneira numa nova tecnologia, a oportunidade que ela enxergou de encontrar uma nova profissão e tal, foi bastante positiva e nos levou a seguir adiante aí com o projeto. Né? Amário, em relação a custo-benefício, a gente tem boas notícias para a população? Bom, em relação à energia solar, digamos assim, de uns 5 anos para cá, teve uma redução muito significativa nos custos, né? Isso até que também explica parte dessa expansão tão significativa das placas fotovoltaicas, né? Em relação à energia eólica, já de 2009 para cá, já é totalmente competitiva. Bom, no Brasil, a energia mais barata é a hidrelétrica, né? E a energia eólica ficava, digamos assim, quase nos últimos lugares. A termoelétrica a gás natural era uma que despontava como bastante competitiva. Hoje em dia, depois de hidrelétrica, é energia eólica. E a gente ainda tem um potencial assim ainda muito significativo. Mais na nossa costa, em relação à geografia ou não? Não necessariamente. A gente tem também algum potencial mais para dentro do interior, né? É lógico que na costa o potencial é muito melhor e no Nordeste em particular. No Nordeste tu tem condições excepcionais de aproveitamento eólico, né? E é isso, e depois de a gente aproveitar todo o nosso potencial em terra, a gente ainda tem todo um potencial no mar a ser explorado. Então, a energia eólica é fantástica e ainda tem uma vantagem adicional que ela se mostra bastante complementar com a energia solar, né? Como o nosso parque ele é predominantemente hidrelétrico e assim, a gente fica um pouco vulnerável às condições hidrológicas, então a gente sempre precisa de alguma geração que complemente a geração hidrelétrica, né? Então, essas 3 fontes, né, eólica, solar e hidrelétrica, se complementam muito bem. Então, assim, são condições excepcionais que eu acho que poucos países no mundo têm. Trazendo para a realidade de uma residência tradicional, uma família básica, a gente consegue investir quanto e ter quanto e qual que é a margem de desconto em relação em que período de tempo? Bom, normalmente você precisa fazer um dimensionamento, né? Bom, assim, numa residência média, eu diria que a economia está em torno de 30%, sabe? O que pode não ser tão significativa para uma família de classe média, mas para uma família de classe baixa faz toda a diferença, né? Então, por isso que esses projetos assim em comunidade são fundamentais. Então, tem uma oportunidade boa para as famílias de classe média e classe alta que efetivamente até pode gerenciar melhor não só o consumo de energia dela, mas o quanto que ela vai pagar, né? E também tem uma oportunidade excelente para que as famílias tenham assim, uma disponibilidade de renda, né? Fruto da economia de energia possibilitada por esses projetos. Penido, você tem uma experiência, eu gostaria que você compartilhasse com a gente, né? Ou seja, olha, como que você decidiu e como que é hoje? É surpreendente, porque eu instalei, vou dizer exatamente quanto custou, pode ser pago em parcelas, custou R$28 mil. Eu moro sozinho com meu filho e
foi calculado o meu consumo médio anual e verificaram a quantidade de placas solares que eu colocar no telhado da minha casa. Foram colocados, custou, como eu disse, foram R$26 mil. E, pelos cálculos que nós fizemos, em 3 anos e meio, 4 anos no máximo, esse investimento estaria coberto. O que acontece? Se está bastante sol no Rio de Janeiro, como tem feito no verão, é o melhor período, evidentemente, eu consigo produzir energia suficiente para abastecer tudo que tem na minha casa, geladeira, micro-ondas, etc. E o que sobra, eu exporto para a rede. Então, eu fico num crédito e débito com a empresa de energia. E ela vai fazendo esse balanço. Mas eu sou obrigado a pagar sempre um valor mínimo de R$100, que é a disponibilidade que a empresa de energia tem por colocar a energia lá em casa. Então, é viável, é possível, está funcionando bem. Agora, é um investimento inicial alto. O que pode ser feito, o próprio BNDES agora está abrindo linhas de crédito e tal, para financiar de uma forma mais juros baixos esse investimento. Agora, Henrique, trazer essa realidade para as comunidades carentes, como o Amaro pontuou bem, é fundamental, né? 30% de desconto faz a diferença, né, no final do mês. Com certeza, né? No Santa Marta, que foi a primeira comunidade que a gente atuou, a gente fez uma pesquisa com os moradores, eles informaram que a terceira principal despesa das famílias é a energia. Então, você conseguir reduzir 30%, em alguns casos até é um pouco mais, naturalmente, dependendo da disponibilidade de espaço nos telhados para as instalações, tem um impacto enorme, né? É um recurso que acaba sendo direcionado para uma melhor educação, uma alimentação de melhor qualidade. Então, ele tem um impacto muito grande, além de todos os impactos de geração de emprego, geração de renda localmente. Na prática, como que aconteceu? A gente começou com recurso subsidiado, né? A gente não cobrava pela instalação, mas a gente focou em espaços comunitários, associações de moradores, centros comunitários, ONGs, escolas de música, escolas de creches, todas as creches de Santa Marta receberam a instalação da energia solar, então a gente focou em espaços comunitários e na capacitação. E agora a gente está no momento de chegar nas famílias, que são essas famílias que estão com a energia como uma das principais despesas, que vão poder reduzir com a instalação dos painéis solares, e nesse caso a gente está trazendo de forma que o próprio beneficiário possa pagar uma parte do investimento, até para gerar um empoderamento local e contribuir para que aquele recurso volte. Esse recurso volta para o Instituto Insolar, através do Fundo Insolar, e se reverte em novas instalações, né? A gente teve alguns casos bem interessantes no Santa Marta, que foi a Associação de Moradores, que está gerando mais energia do que consome, né? Que a gente estimou que teriam alguns acréscimos de equipamentos e tal, como ainda demorou para ter. Eles estão credores da distribuidora de energia, né? Então, você imagina o orgulho que isso não é para a Associação de Moradores. E as creches, teve a primeira creche, a Mundo Infantil, conseguiu zerar 2 contas de luz, reciclando lixo, né? Porque, como disse aqui o Penido, você não consegue zerar porque tem sempre aquela tarifa de disponibilidade do serviço. Né? A disponibilidade do serviço. Exatamente. Aí, excepcionalmente, no caso da creche, ela conseguiu zerar porque ela também reciclou e gerou um crédito, né? Então, assim, isso traz um pouco essa ideia de que a sustentabilidade não é só energia solar, né? É a solar, é eólica, é reciclagem de resíduos, né? Então, tudo isso, eficiência energética, tudo isso somado faz com que você consiga zerar a conta e investir no que realmente interessa para a prosperidade desses territórios, né? Agora, Amaro, a preocupação em relação à poluição ambiental chegou à produção de energia, né? Certamente. Qual que é o mote desse tema? Bom, olha só. Essa é a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa no mundo, né? No Brasil não é, no Brasil é o desmatamento, mas de 10 anos para cá o Brasil estabilizou. Nos últimos anos até voltou a aumentar um pouco, mas estabilizou o desmatamento de maneira que o setor de energia, aí eu estou falando de setor de energia de um modo geral, não só energia elétrica, né, mas queima de combustível de um modo geral, tem crescido e vai continuar crescendo, acompanhando o crescimento econômico, né? Então, agora é um momento de a gente ter uma preocupação com essas questões de mudança climática, e eu acho que pelo fato de a gente ter essa disponibilidade de recursos naturais tão grande, essa é uma excelente oportunidade até para a gente aproveitar modelos de negócio, inclusive atrair investimentos internacionais para o país, mostrando assim alguns modelos de geração de energia a partir de fontes renováveis. Estamos bem na fita, como se diz, assim, num termo mais popular, em relação ao nosso papel? Sim, não. No nosso setor elétrico é exemplo para vários outros países.
Porque, novamente, há vários anos atrás, houve essa decisão de investir em hidrelétrica, né? Que assim, que depende muito da nossa disponibilidade do recurso. E a gente tem aproveitado bem, né? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate. No bloco anterior, a gente dava uma pontuada bem precisa em relação até às energias complementares, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais, Penido. O Amaro comentou da complementaridade entre a energia eólica, solar e hidrelétrica. Eu diria que o lixo junta a fome com a vontade de comer, porque além de a gente reduzir, quer dizer, tratando bem o lixo, nós reduzimos a emissão de gases de efeito estufa, reduzimos a contaminação de chorume nos recursos hídricos, nós garantimos uma energia firme. Uma usina de valorização térmica de lixo, o lixo é produzido inexoravelmente 24 horas por dia por toda a população. Então é uma fonte de combustível permanente. Se você passa a gerar energia através de uma usina bem construída, com todos os recursos de redução de contaminação, que hoje a engenharia já domina perfeitamente, você garante uma energia estável para sempre. E isso vem junto à complementaridade que o Amaro comentava aqui das nossas diversas fontes de energia. O que falta é nós conseguirmos a viabilidade econômica para explorar melhor essas fontes de produção de energia. Mas nós vamos conseguir isso através da melhoria da tecnologia, dos preços de energia que também sobem, do custo de disposição final e transporte do lixo para os seus aterros. Eu tenho a impressão que essa equação está começando a se formar, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país, e nós vamos poder explorar efetivamente esse recurso que ainda é muito pouco explorado, mas que tem um potencial extraordinário. Henrique, vamos falar um pouquinho de mercado livre de energia, ou seja, o consumidor ele precisa ter essa liberdade de escolher onde vai consumir essa energia, comprar essa energia? Com certeza, né? Acho que as empresas hoje já muitas optaram, né, pelo mercado livre, o consumidor residencial ainda não, mas ele tem a opção de gerar a sua própria energia, né? E ele está escolhendo esse caminho, né? A gente vê que o fato de hoje a gente já ter mais de 40 mil unidades consumidoras gerando a sua própria energia solar, né? E se você imaginar um universo aí de 82 milhões de unidades consumidoras, o potencial é muito grande, né? Então, o que a gente tem acompanhado mais é essa autogeração, né? A microgeração, a mini geração que tem avançado bastante. A gente também corrobora aqui com a opinião que foi apresentada pelos convidados com relação a essa diversidade da matriz energética, a complementariedade da eólica com a solar, né? A solar tem o desafio da noite, né? Que você gera energia durante o dia, mas não gera durante a noite. Então, existem tecnologias complementares à solar. Tem a própria bateria, a hidrelétrica, de certa forma, funciona como uma bateria muito grande. Como disse aqui o Penido, acho que o lixo também pode ter esse papel. Então, acho que essa complementaridade de diferentes modais de geração de energias, com certeza, é o caminho, né? E o investimento é fundamental, né? Até para que a gente chegue nesse ponto onde essas soluções são economicamente viáveis, é necessário que haja um movimento inicial, um investimento inicial, muitas vezes a fundo perdido, recursos de P&D, recursos de editais, BNDES, Fundo Clima, setor privado também investindo, apoiando startups que estão experimentando novas tecnologias, para que a gente consiga romper aquele momento inicial em que a tecnologia ainda não é viável, até que ela consiga avançar por conta própria, como foi feito no passado com o etanol, o gás natural veicular também teve incentivos. Então, é aquele incentivo para o carro largar. Depois que ele for, né, o mercado assume esse papel, né? Esse mercado livre é fundamental nessa relação de avanço de sustentabilidade? Eu acho que ele é fundamental e assim é meio um caminho sem volta, né? Porque hoje em dia a gente tem algumas tecnologias, né, que chama de geração distribuída, ou sendo mais generalista, de recursos energéticos distribuídos, e que você pode ter uma negociação de energia no que a gente chama de mercado de varejo. Então pode ter uma empresa comercializadora de energia que ela mesma faz a instalação de placas fotovoltaicas em diversas residências, com bateria ou não, e ela mesma pode comercializar essa energia. É lógico que isso também precisa de alguma mudança regulatória para que essa comercialização seja permitida. Mas eu acho que ali tem uma boa oportunidade com tecnologias novas e, obviamente, aproveitando biogás, né? Porque o biogás está próximo da gente, né? Você não precisa construir
extensas linhas de transmissão. Eu acho que a tendência é de geração distribuída e esse mercado de varejo, né, que seria um mercado livre para os consumidores de baixa tensão, acho que esse é a tendência, é bem um caminho sem volta. Penido, eu gostaria de uma análise sua em relação a alguns dados, ou seja, a energia eólica representa 43% do mercado livre de energia, enquanto a biomassa chega a 67% e as pequenas centrais hidrelétricas 45%. Isso mostra a importância desses setores? Mostra enormemente. E eu espero que no próximo programa eu possa dizer, e o lixo representa tanto por cento, porque por enquanto é 0%. Torcemos. Mas eu queria mencionar o comentário que o Henrique fez em relação ao empurrão que o poder público pode dar através de crédito financiado. Recentemente, iniciou a operação de uma unidade de biometanização. O que é isso? Lá no Caju também nós instalamos uma unidade com o financiamento do Fundo de Desenvolvimento Tecnológico do BNDES, a fundo perdido, portanto a Conlur não poderia suportar um investimento desse tipo, para 50 toneladas dia, para gerar biogás através da decomposição da fração orgânica do lixo. A gente sabe que o lixo tem 50% de matéria orgânica, 50% de recicláveis e outros materiais. Através dessa decomposição gera biogás, esse biogás é aproveitado diretamente para a geração de energia, graças ao empurrão do BNDES, e isso poderá abrir uma perspectiva enorme para todo o país e até para a América Latina, para esse tipo de aproveitamento da matéria orgânica do lixo, que é riquíssima na matéria orgânica. Com isso, a gente deixa de emitir gás de efeito estufa no aterro sanitário, deixa de gerar chorume, é só vantagem. Matriz limpa, renovável, é o que é a tendência, né, em relação ao nosso futuro? Com certeza. A gente está acompanhando, é interessante que atualmente a discussão é a velocidade da transição energética, né? Não é se é necessário ou não, né? Então, isso foi interessante, né? Perceber que isso se tratava de uma transição, porque entrou todo mundo no barco. Então, você vê grandes empresas de energia estão apostando nas renováveis, mesmo que no primeiro momento seja uma experimentação, no segundo momento de uma maneira mais robusta. As startups estão desenvolvendo tecnologias, né, de geração de energia renovável. As grandes empresas, institutos e universidades estão desenvolvendo novas tecnologias, pesquisas, etc. Eu acho que é um trabalho conjunto, né? E então é claro que o governo, né, o setor público tem o seu papel, mas acho que tem que estar todo mundo articulado, cada um no seu papel, com pesquisas, iniciativas, ideias. O BNDES também tem um papel importantíssimo, né, nesse fomento, para que a gente consiga avançar. Mas o potencial é tão grande quanto foi dito aqui, né, em termos da pluralidade de recursos naturais que o Brasil tem, o território, né? Acho que estou bastante otimista aí com os próximos anos. Infelizmente, a gente chegou ao final do programa, mas a gente precisa de uma conclusão de tudo que foi dito, né, começando com o Amaro. Bom, eu acho que o Brasil, ele, por essa vantagem comparativa de ter uma diversidade grande de recursos naturais, ele tem que aproveitar isso, porque hoje em dia tem avançado bastante essa discussão em relação ao combate das mudanças climáticas, e o Brasil tem bastante a contribuir nisso e pode exercer um papel de liderança, né? Então ele pode ser o líder ao invés de ser o seguidor, como acontece normalmente em várias outras áreas, né? Então a gente tem que investir bastante em pesquisa, né? Para avançar ainda mais nessa área. Penido. Olha, eu sou bastante otimista com relação à possibilidade de diversidade de aproveitamento das diversas frações do lixo na geração de energia. Eu queria dizer, por final, mas não finalmente, nós ainda temos uma unidade que eu esqueci, porque é tal a diversidade de possibilidades, é aproveitamento de resíduo de poda. A Conlurb é responsável pela poda de 600 mil árvores públicas do município do Rio de Janeiro. Nós coletamos cerca de 30 toneladas de galhos, folhas e troncos por dia, 30 toneladas. E nós recebemos da cidade de Colônia, na Alemanha, uma doação de uns equipamentos muito caros, para trituração dessa poda, peneiramento e aproveitamento cavaco como uma biomassa para aproveitamento energético que estamos usando em cerâmica, substituindo gás, substituindo outros derivados do petróleo. Quer dizer, é extremamente promissor o nosso futuro e eu espero ainda viver para ver muita coisa nova. Henrique, só conclusão.
Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Sérgio, toda a equipe aqui da Rio TV Câmara. Bom, resumindo um pouco o que foi discutido, né? Acho que é importante a gente valorizar a pluralidade de fontes energéticas que a gente tem no Brasil, investir pesado nesse primeiro movimento, nesse primeiro empurrão para que as tecnologias avancem e se tornem economicamente viáveis, porque a partir do momento que elas são economicamente viáveis, as empresas, as startups acabam avançando, alavancando a tecnologia. A própria economia, né, as forças de mercado, oferta, demanda e o interesse econômico das empresas acaba alavancando o mercado. Mas para a gente chegar nesse ponto tem que ter aquele empurrão inicial, seja através do BNDES, através de subsídios. Então, acho que queria fazer um convite aí para quem estiver assistindo para apostar nas energias renováveis, que já é a realidade, né, mas tende a ser cada vez mais importante, um tema cada vez mais importante para o nosso país e vai avançar bastante. Muito obrigado pela participação de todos vocês e o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.